Olá, alunos de Direito da SMG. Hoje a nossa aula é sobre revisão, tá? Então, hoje eu vou passar um vídeo fazendo uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu aqui e que vai cair na prova, tá? A prova são 6 questões discursivas, tá? Então, tentem colocar o máximo ali de conteúdo que vocês têm aí no material que eu enviei, que vocês têm no caderno, nas anotações de vocês, tá? Então, vão ser 6 questões discursivas, tá? Então, a gente vai começar falando ali, né, sobre o primeiro conteúdo que a gente viu em sala de aula, que foi ética, moral e direito. O que eu quero principalmente desse conteúdo? Eu preciso que vocês saibam diferenciar o que é ética, o que é moral e o que é direito, tá? Então, se lembrar ali que ética é um conjunto de princípios morais que a gente deve observar no exercício da profissão, tá? Então, a ética, ela na maioria das vezes, ela tá ligada à profissão. A moral é um conjunto de regras que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade perante a sua classe, tá? Então, a moral, ela tá relacionado com o eu subjetivo, com aquilo que eu, pessoa, eu, Aline, faço, tá? E o direito, que é aquilo que é o que é justo conforme a lei e a justiça, tá? Então, preciso que vocês se atentem, que vocês saibam essa diferença entre os três, o que é cada um dos três, tá? Depois a gente viu também sobre deontologia, né? Lá a questão do dever e da ciência, né? Que é uma das teorias segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitivas, né? Essas teorias morais que acabam orientando as nossas escolhas e fundamentam os deveres e as normas morais, tá? Então, a deontologia, ela que faz essa base para a gente saber o que é moral e o que é ético. Nessa aula ainda de moral, ética e direito, a gente falou também do Immanuel Kant, né, sobre o estudo dele de deontologia, que funda-se em 2 conceitos para dar sustentação: a razão prática e a liberdade, né? Porque para ele a perfeição moral, ela só pode ser atingida por uma vontade livre, né? Cada pessoa, cada profissional, ele está sujeito a uma deontologia própria, ok? Então, isso foi o que a gente começou a ver em sala de aula e a gente terminou esse conteúdo aqui por meio digital, tá? Depois, no conteúdo da aula 2, que no de vocês já é lá na semana 3, porque a semana 1 e a semana 2 vai estar com o mesmo conteúdo, ok? Então, já lá na semana 3, que é a aula 2 daqui, a gente começou a falar das atividades privativas da advocacia, né? Aquelas atividades que estão estabelecidas ali no artigo 3º do Estatuto, tá? Então, os advogados, eles têm o monopólio da postulação em juízo, né? Isso vai estar no artigo 1º do Estatuto. O que é monopólio, professor? É que só ele pode, tá? Então, só o advogado pode postular em juízo. Tem exceção? Tem. Quais são as exceções? Então, vai estar lá JEC, que é o Juizado Especial Cível ou Criminal, habeas corpus, que vai estar lá no artigo 5º, né, da Constituição Federal, Justiça do Trabalho, só em primeira instância, justiça de paz e ação de alimentos. Essas exceções aqui são que as partes, né, o autor e o réu, eles não precisam de advogado. Lembrando que tem sempre exceção. O juizado, por exemplo, é só em primeira instância, tá? Então, tem as peculiaridades de cada caso, tá? Então, via de regra, só quem pode postular em juízo é o advogado, ok? As exceções:
juizado, habeas corpus, justiça do trabalho, justiça de paz e ação de alimentos. Essas são as exceções. Ainda continuando sobre a postulação em juízo. Entre as atividades privativas da advocacia. Então, assessoria, consultoria e direção tem assessoria jurídica, consultoria jurídica e direção, de departamento jurídico, obrigatoriamente tem que ser feito por advogado. Lembrando que toda vez que eu falo advogado, é aquela pessoa que já passou na prova da OAB, tá bom? Não serve o bacharel em direito. O bacharel em direito não pode prestar serviço de assessoria, não pode prestar serviço de consultoria jurídica e não pode ser diretor num departamento jurídico, ok? Obrigatoriamente tem que ser um advogado, ok? Isso vai estar lá no artigo 1º, inciso 1 do Estatuto. Depois a gente passou a falar dos atos e contratos de constituição de pessoa jurídica, tá? Então, toda vez que eu for abrir ou fechar uma pessoa jurídica, os atos e aqueles contratos de constituição da pessoa jurídica, o estatuto, eles têm que ser visados por um advogado. Eles têm que ser assinados por um advogado. Então, o advogado tem que assinar esses atos e contratos dessa pessoa jurídica, falando que aquilo lá está correto, tá? A junta comercial, então, ela não pode abrir uma empresa ou dar baixa numa empresa se ele não tiver sido visado por um advogado. Ok? E só quem pode fazer isso é o advogado. O bacharel em direito não pode fazer, o contador não pode fazer, tá? Depois a gente vai estar falando da advocacia vinculada a outras atividades. Isso aí vai estar lá no artigo 1º, parágrafo 3º do Estatuto. Os advogados também não podem estar vinculados a nenhum outro tipo de atividade que não seja a advocacia, assessoria, consultoria, jurídica, tá? Então, eu não posso abrir um escritório de advocacia junto com o meu irmão que é médico, junto com a minha cunhada que é fisioterapeuta, tá? Junto com meu primo que é contador. Eu não posso, tá? Isso não quer dizer, por exemplo, que o escritório de advocacia, assessoria e consultoria jurídica, ele não pode ter um contador trabalhando para ele lá dentro, tá? Não quer dizer isso. O que eu não posso é colocar, por exemplo, lá na placa, advocacia e contabilidade jurídica. Isso eu não posso fazer, tá? Mas não quer dizer que o meu serviço lá, que quando eu vá fazer reajuste de um cálculo de um processo, de alguma coisa desse tipo, eu não posso já ter um contador lá que faça esse cálculo para mim, ok? Então, eu posso ter essa pessoa lá dentro. Eu não posso vender que lá tem um advogado e um contador, tá? Eu não posso simular que ali tem os dois tipos de serviço, até porque esse contador que vai estar lá dentro, ele vai estar realizando ali cálculos judiciais, tá? Ele não vai estar lá, por exemplo, para fazer imposto de renda. Ele até pode entrar com uma ação contra a Receita Federal, Ele não, o advogado. O advogado entra com uma ação por conta de um imposto de renda errado que ele está querendo cobrar e o contador faz o cálculo, tá? Mas o serviço de advocacia e de contabilidade, ele não pode ser oferecido de forma conjunta, ok? Então, a advocacia, na verdade, eu acho que ela é a única profissão que ela não pode ser vinculada a nenhuma outra atividade, ok? Depois a gente começou a falar da inviolabilidade do advogado, que eu conversei com vocês aqui sobre essa questão da inviolabilidade, dele.
que tem que prestar atenção nisso, né, da questão da inviolabilidade dele, porque a inviolabilidade lá, segundo o artigo 7º, né, a inviolabilidade do seu escritório, local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho e da sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, lembre-se, então, tudo que for relacionado a serviço de advocacia que ele está prestando, por exemplo, pastas de cliente, e-mails de cliente, entendeu? Desde que ele e este cliente não estejam cometendo um crime. Porque se esses e-mails, esses telefonemas, né, essas pastas conterem documentos que constam prova que o advogado e o cliente estão cometendo crime, essa inviolabilidade ela cai por terra, tá? Ela deixa de existir, tá? Então essa inviolabilidade ela serve ali nessa relação ali do cliente e do advogado. Por que que tem isso? Porque, gente, você vai contratar um advogado que ele não tem a obrigação de não falar para os outros aquilo que ele está fazendo de certo ou de errado, o que você está fazendo de certo ou de errado. Você não vai, porque daí você tem uma garantia. Você tem uma garantia que a polícia não vai lá invadir o escritório do advogado e pegar os documentos que você deixou lá, documentos esses que às vezes te entregam, né? Falam das coisas erradas que você faz, né? Então, a gente tem toda essa questão. Então, essa inviolabilidade do advogado, ela tem a questão da função social e do munus público, né? De proteger o cidadão. Depois a gente falou da advocacia pública, né? Aí eu falei para vocês quais são os cargos que a gente tem: o advogado-geral da União, os procuradores, os defensores e as consultorias públicas, tá? Todos esses aqui, eles precisam de concurso público, tá? Então, para qualquer um desses cargos, você precisa passar num concurso público. E relembrando, depois eu coloquei para vocês lá também, logo em seguida, a questão do provimento 114/2016. Não quer dizer porque você passou num concurso de qualquer um desses aí, de advogado-geral da União, procurador, defensor público, que você não tem que passar na prova da OAB, tá? Então, se você, por exemplo, passou num concurso de advogado-geral da União, que é um concurso muito difícil, mas você ainda não passou na prova da OAB, você vai poder tomar posse nesse concurso que você passou de advogado-geral da União? Não vai, porque é requisito essencial para esse concurso você já ter a OAB, tá? Então, você não pode tomar posse. Então, você não pode achar que porque você passou no concurso, que aquela aprovação no concurso vai servir também como aprovação na OAB. Ela não serve. Por mais que você entenda, por exemplo, que a prova de advogado-geral da União seja uma prova muito mais complexa, né? Muito mais difícil que uma prova na OAB. Não faz diferença isso. Você vai ter que fazer do mesmo jeito a prova da OAB, a primeira e a segunda fase, ok? Depois nós falamos da questão da independência técnica, né? Que o advogado tem, que vai estar lá no artigo 5º, né? Que vai estar falando assim: é dever do advogado público a independência técnica, exercendo suas atividades de acordo com suas convicções profissionais e em estrita observância aos princípios constitucionais da administração. Então, não é, por exemplo, porque o prefeito quer que você defenda de uma forma ou entre com uma ação para fazer uma certa cobrança de uma forma, que você vai fazer exatamente do jeito que ele quer. Não, você vai fazer o que tem que ser feito, de acordo com as suas convicções profissionais, tá? Então, você tem essa independência técnica. Você vai alegar o que você acha correto alegar, ok? Depois, nós passamos a falar sobre o advogado estrangeiro, né? Que ele vai estar lá no provimento 91 de 2000.
Então, do advogado estrangeiro, a primeira coisa que nós falamos é que somente após a autorização, tá? Então, ele vai poder prestar serviços no Brasil após autorizado pela OAB, ok? Essa autorização é uma autorização precária, tá? Quando eu digo autorização precária, é porque não é uma autorização definitiva, não é para o resto da vida, entendeu? Tá? Então, ele tem direito de prestar serviços aqui no Brasil só depois de autorizado pela OAB. E essa autorização é precária. E que tipo de serviço que ele pode prestar aqui no Brasil? Ele só pode prestar serviço de consultoria sobre o direito do seu país. Então, se é um advogado alemão, ele só vai poder prestar serviço de consultoria sobre o direito alemão aqui no Brasil, tá? Então, ele só pode prestar serviço de consultoria no direito estrangeiro correspondente ao seu país. E é proibido concurso de advogados ou sociedades de advogados nacionais e advogados estrangeiros, tá? Então, eu não posso fazer uma sociedade com advogados nacionais e estrangeiros. Eu não posso fazer, tá? Então, a gente viu já lá a questão das sociedades, então, um dos sócios não pode ser advogado estrangeiro. Todos os advogados da sociedade têm que ser advogados nacionais, ok? Depois eu coloquei para vocês lá os requisitos para essa autorização precária, tá? Então, eles têm certos requisitos, né? Para prestar essa consultoria aqui no Brasil, ok? Isso aí vai estar lá no artigo 1º e no parágrafo 2º lá do provimento, tá? Então, deem uma olhada lá no provimento para vocês verem quais são esses requisitos para a autorização, ok? Depois, nós viemos falar da advocacia pro bono. Lembrem-se que a advocacia pro bono é a advocacia gratuita, tá? Ela vai estar sendo discutida lá no provimento 166/2015 e no artigo 30 do Código de Ética, tá? E o que é a advocacia pro bono? É essa prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos para instituições sem fim econômicos e sem recursos, tá? Então, prestação gratuita, advocacia pro bono, a primeira coisa, é a característica mais marcante da advocacia pro bono é isso, ela é gratuita, tá? Eu não posso cobrar. Eventual, tá? Então, eu não posso ficar sempre prestando serviço gratuitamente para aquela pessoa, e voluntária, tá? Por que voluntário? Mas alguém pode me obrigar a prestar serviço? Pode. Por exemplo, o juiz pode te nomear num processo, né? Que ele está precisando, ou te nomear numa audiência ali, porque o advogado da parte está sem advogado, ele precisa de alguém, e você está ali fora aguardando, ele vai, te chama e te nomeia, tá? Então, a pro bono, ela tem que ser gratuita, eventual, quer dizer, não posso atuar em todos os processos, e voluntária, tá? Tem que ser para instituições sem fim econômicos e sem recursos, tá? Não é só instituição, pode ser pessoas também, tá? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Não pode prestar serviço de advocacia pro bono para partido político, tá? Mas eu quero realmente trabalhar de graça para um partido político. Não pode, a lei não permite. Por que não pode? Porque a lei não permite. A lei colocou que para partido político não pode, ok? Pode ser para pessoas naturais ou jurídicas, como eu falei.
e não pode fazer captação de clientela. Então, o que que acontece? Para essa pessoa que eu prestei essa advocacia pro bono, ela gostou dos meus serviços ali, né, que eu prestei para ela, eu posso advogar depois para ela num outro processo que eu ganho para isso? Não, não posso. Por quê? Porque isso gera captação de clientela. Ah, mas eu posso advogar para a mãe dela, para a esposa dela, para o marido dela, para o filho dela? Pode, mas para ela não pode. Eu entendo que quando você acaba advogando para familiares dessa pessoa, você acaba fazendo essa captação de clientela. Mas a doutrina vem falando que eu não posso advogar só para essa pessoa, tá? Então, para quem eu advoguei na forma de pro bono, eu não posso depois advogar cobrando, ok? Ficam impedidos de exercer a advocacia remunerada para a pessoa que utilize da pro bono, tá? Então, é aquilo que eu já falei. Se eu advoguei gratuitamente para aquela pessoa, eu não posso depois advogar para ela cobrando, ok? Então, isso que é advocacia pro bono. E assim a gente terminou a segunda semana, né? Falando ali da advocacia pro bono. Na terceira semana, a gente começou falando, deixa eu achar aqui no material de vocês, sobre a inscrição, né? Como que você se inscreve para ser advogado, né? Então, não basta só você passar na primeira fase e na segunda fase da OAB, tá? Para ser admitido como advogado nos quadros da OAB, se faz necessário uma série de requisitos que estão lá no artigo 8º do Estatuto e nos artigos de 20 a 26 do regulamento, tá? Então, lá no artigo 8º, ele vai estar falando, né, que para inscrição como advogado é necessário capacidade civil, então, por exemplo, ser maior de 18 anos, diploma ou certidão de graduação em direito, né, em instituição de ensino oficialmente autorizada ou credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se for brasileiro, né? Aprovação no exame da ordem. Então, quando você for levar toda essa documentação, eles vão te dar junto uma certidão, né? E daí você coloca essa certidão junto lá com a documentação. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, que a gente vai ver mais para frente quais são essas atividades incompatíveis, né? Por exemplo, tá num cargo de juiz, promotor, apesar que juiz, promotor, você tem que primeiro passar na OAB, né? Advogar por um período, para depois poder exercer tanto a magistratura como membro do Ministério Público, tá? Idoneidade moral, então não ter sofrido nenhum processo, né, de crime infamante e prestar o compromisso perante o Conselho da OAB, ok? Então, esse artigo 8º, ele vai estar falando aí disso. Então, a questão da capacidade civil, no mínimo ter 18 anos, né? Ter a certidão lá, colação de grau, quitação eleitoral e militar, aprovação no exame, né? Não exercer atividade incompatível, vai estar lá no artigo 28 do Estatuto. Idoneidade moral, que são as condenações de má conduta. Normalmente você faz só uma declaração de idoneidade, né? Preenche lá que você não tem nenhuma condenação sobre isso, tá? Essa questão da idoneidade moral é que acaba deixando os alunos mais confusos, tá? Tem que ser algum fato que coloque em dúvida a sua boa fama, tá? Um crime infamante, tá? Então, por exemplo, você matou seus pais, que nem o caso da Susana Richthofen, aquele dos Nardoni. Ele, por exemplo, ele era bacharel em direito na época. Ele poderia prestar
fazer a prova da OAB? E se ele passar, ele poderia, essa questão da idoneidade moral, ele teria como entrar? A OAB, no caso dele, parece que já houve até uma manifestação da OAB lá, acho que é do Rio de Janeiro, né? Se manifestou que ele não compreende esse requisito da questão da idoneidade moral. Eu não sei se depois que ele cumprir toda a pena, ele vai falar, porque daí ele já não tem mais ele tem a condenação, mas ele já teve o cumprimento da pena. Se daí depois ele vai poder tirar a OAB, tá? E por fim, prestar compromisso, que vai estar lá no artigo 20 do Regulamento Geral. Depois a gente falou sobre as espécies de inscrição. Depois que você preencheu lá os requisitos do artigo 8º, o candidato, né, pode pleitear sua inscrição nos quadros do advogado. Então, a gente tem dois tipos de inscrição. A inscrição principal, que está lá no artigo 10 do Estatuto, que ela deve ser feita onde você deseja estabelecer domicílio profissional. Ah, professora, mas eu fiz faculdade em São Paulo, prestei a OAB em Minas Gerais e quero abrir um escritório aqui no Paraná. Eu posso? Pode. Aonde que eu vou fazer minha inscrição principal? No Paraná, tá? Então, é onde você quer estabelecer domicílio profissional, ok? Depois a gente vai ter no parágrafo 2º desse mesmo artigo 10, a inscrição suplementar. A inscrição suplementar é quando você, por exemplo, você tem aqui seu escritório no Paraná, mas você começou a advogar em São Paulo. Então, quando você tiver mais de 5 causas por ano no estado de São Paulo, obrigatoriamente você vai ter que fazer uma inscrição suplementar lá. Consequência disso, você vai ter que pagar mais uma anuidade também, tá? Então, quanto mais inscrições suplementares você tiver, mais inscrições você precisa fazer, ok? Mudança de domicílio. A questão da mudança de domicílio, ela está estabelecida lá no artigo 10, parágrafo 3º, tá? Então, o artigo 10, parágrafo 3º, ele vai estar falando lá como é que deve ser feito, caso o advogado queira mudar, por exemplo, de um estado para o outro, tá? Porque dentro do mesmo estado não tem problema nenhum, é só quando ele está mudando de um estado para o outro. Como é que ele faz essa transferência da OAB, tá? Porque a OAB, ela vem assim, a minha, por exemplo, vem assim, OAB/PR, então é a minha OAB Paraná, e daí vem o número, ok? Então, toda vez que for mudar, vai ter que mudar ali o número e a inicial do estado, ok? Depois, nós falamos sobre cancelamento da inscrição, né? Que vai estar lá no artigo 11 do Estatuto, né? Então, ele vai estar falando quais são os motivos do cancelamento dessa inscrição, tá? Então, fala lá, cancela-se a inscrição do profissional que, assim o requerer, sofrer penalidade de exclusão, falecer, passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia, perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição, tá? Então, motivos devem ser em caráter definitivos, tá? O cancelamento. Cancelamento a requerimento é um ato de vontade própria do advogado. Então, ele vai lá e pede o cancelamento da inscrição dele. Com isso, ele não pode mais advogar, mas também não terá mais que pagar a anuidade dele, ok? Aí ele pode voltar? Pode, mas ele vai voltar com o mesmo número da OAB? Não, ele não volta com o mesmo número da OAB, ok? Sofre penalidade de exclusão. Isso aí vai estar lá no artigo 38 do Estatuto.
E as hipóteses vão estar lá no artigo 34, nos incisos 26 a 28 do Estatuto. Então, vai estar falando lá quais são as penas, né? Que tipo de crime, né? Que o advogado comete, que ele vai sofrer a penalidade de exclusão, tá bom? Tem várias coisas lá falando que ele pode sofrer essa penalidade de exclusão. Outra questão é o falecimento, né, gente? Que também é em caráter definitivo, que só basta apresentar a certidão de óbito na OAB, que a OAB da pessoa vai ser cancelada. Atividade incompatível em caráter definitivo, né? Então, por exemplo, como eu já havia falado para vocês, por exemplo, passou no concurso para juiz, então ele vai ficar lá 30, 35 anos trabalhando, né? A lei entende isso como definitivo, né? Promotor, a mesma coisa, ok? Depois a gente tem ali a questão das perdas de requisitos. Por exemplo, perda da capacidade civil, o cara é maior, mas ele sofreu um acidente e perdeu a memória, tá? Ou a faculdade que ele estudava, o diploma foi cancelado, tá bom? Ou se tornou uma pessoa inidônea, ela não é mais uma pessoa idônea, tá? Então, qualquer um desses, ele vai acabar perdendo, vai ter a sua OAB cancelada. Depois, a questão de fora dos requisitos, né? Então, se ele for suspenso por 3 vezes por falta de pagamento da anuidade, né? Essa suspensão é a cada 1 ano, então provavelmente ele vai ter que ficar 3 anos consecutivos sem o pagamento da anuidade, né? E a reinscrição, caso ele peça essa reinscrição dele, né? Ele deve fazer prova dos requisitos do artigo 8º novamente, tá? Então, caso a pessoa vá pedir novamente a inscrição dela, ele tem que fazer prova desses requisitos do artigo 8º novamente. Depois a gente tem a questão do licenciamento, né? Porque o advogado ele pode pedir o cancelamento e pode pedir o licenciamento também. O licenciamento, ele está lá no artigo 12 do Estatuto e o motivo dele deve ser algo transitório. Então, o cancelamento é feito por um motivo definitivo. O licenciamento, ele é feito por um motivo transitório, ok? O licenciamento, ele pode fazer assim o requerer, por motivo justificado, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia, sofrer doença mental considerada curável, tá? Então, no licenciamento, o advogado ele fica dispensado de algumas obrigações, como, por exemplo, o pagamento da anuidade. Ele conserva o número da inscrição, então, a hora que ele voltar, ele ainda vai ter o mesmo número de inscrição, mas ele não pode exercer a advocacia enquanto ele estiver licenciado, ok? Quando ocorrer o licenciamento por requerimento, este deve ser motivado e pode ser indeferido a pedido. Então, eu já tinha falado disso com vocês. Então, por exemplo, eu vou fazer um mestrado fora, né? Então, eu falo que eu quero me licenciar, né? Eu quero suspender provisoriamente a minha OAB, porque eu vou estar fora do país, não vou estar advogando, né? E não quero estar gastando dinheiro pagando anuidade, até porque a anuidade da OAB, pessoal, ela é mais de R$1.000 por ano, tá? Ela parcela em até 11 vezes, mas ela é mais de R$1.000 por ano. Então, se você pagar ela à vista, acho que até o final de janeiro, se não me engano, daí você tem um desconto de 10% ou de 20%, que ela vai cair para uns 900 e poucos reais, tá? Mas se não, você vai pagar ela aí em 11 vezes e vai dar mais de R$100 por mês, ok? Então, ele pode pedir esse licenciamento, mas ele tem que justificar. E essa justificativa pode ser que ela não seja aceita,
tá? Por que eu falei do mestrado fora do país? Porque o mestrado fora do país é um dos motivos que eu sei que a OAB é o que ela mais acata, tá? Porque os outros motivos, na maioria das vezes, ela não acata e daí a pessoa obrigatoriamente ela vai ter que pedir o cancelamento, tá? A diferença é que ali o cancelamento eu não preciso justificar nada. É que daí quando eu voltar, eu volto com um número novo de OAB. O licenciamento eu preciso justificar, mas quando eu voltar, eu volto com o mesmo número, tá? Em nenhuma das duas hipóteses eu vou estar pagando a anuidade da OAB, nem no cancelamento e nem no licenciamento, tá? Só que no licenciamento eu tenho que dar uma justificativa plausível, porque eles vão manter meu número, ok? Já no cancelamento, não. Depois ali fala da atividade incompatível, né? Então, essa atividade deve ser transitória. O prefeito de Maringá, por exemplo, né? Ele é advogado. Ele, no momento, ele se encontra licenciado da OAB, tá? Por quê? Porque é uma atividade transitória. Ele vai passar ali no máximo 4 anos, né? Ou no máximo 8 anos como advogado, como prefeito, né? A não ser que ele resolva depois de concorrer a algum outro cargo que tenha esse impedimento. Mas via de regra ele vai estar licenciado aí pelos 4 anos do primeiro mandato dele, ok? Depois, doença mental curável. Para se comprovar essa doença mental curável, é necessário um laudo médico falando que a pessoa está com alguma doença mental, mas que é curável e que nesse momento precisa do licenciamento dela, né? Às vezes já está gastando com medicamento, isso e aquilo, então pede o licenciamento para não estar tendo que pagar anuidade, porque a pessoa não vai advogar mesmo, né? E depois, quando ela retornar às atividades mentais dela, ela volta a advogar, ok? Então, a gente terminou daí o conteúdo da aula 3, que é a semana 4, tá? Lembra que a gente está sempre uma semana ali atrasado, porque a semana 1 a gente ainda teve aula, tá bom? A nossa próxima aula é sobre documento de identidade profissional. O documento de identidade profissional do advogado. Bom, sobre esse documento, a gente encontra sobre ele lá no artigo 13 e 14 do Estatuto, tá? É de uso obrigatório no exercício da profissão, então muitas vezes quando eu vou fazer audiência, né, o juiz ou normalmente o secretário, né, está digitando a ata, ele pede o documento das partes e pede as carteirinhas dos advogados, tá? Na maioria das audiências que a gente faz, a gente tem que apresentar. Ah, professora, mas e se eu esqueci minha carteirinha no escritório? Tem como você ir na OAB, na sala da OAB, né, e tirar lá um comprovante de que você é inscrito, e daí você apresenta junto com um documento com foto, né, carteira de motorista ou identidade, ok? Ela também faz prova de identidade civil. Então, por exemplo, se eu vou embarcar num avião, vou pegar um ônibus, que tudo, né, um ônibus para uma outra cidade, né, eu tenho que mostrar a minha carteira de identidade ou minha carteira de motorista. A carteirinha da OAB, ela também serve, tá? Ela também é vista como um documento de identidade civil. Então, do mesmo jeito que a gente mostra a carteira de motorista, você vai poder mostrar a sua carteirinha da OAB, tá? Você, quando você pagar lá a inscrição, enviar toda a documentação, fizer o juramento, vai chegar um cartão, né, para vocês, cor de rosa, e uma carteirinha mesmo, como se fosse uma carteira do trabalho, só que pequena e vermelha, tá? Aquela é a carteira. E daí tem o cartão, que é o que a gente chama de carteirinha, ok? Depois nós falamos sobre o estágio profissional, tá? Ali do aprendiz de direito.
que pode ser o estudante de direito ou o bacharel em direito. Ele tem que preencher os requisitos, alguns dos requisitos ali do artigo 8º. Deve estar estagiando em algum lugar onde a faculdade seja vinculada à OAB. Esse estágio profissional ele pode ser de no máximo 2 anos e você só pode pedir esse registro a partir do 7º semestre ou do 4º ano, tá? As pessoas que exercem atividade incompatível não podem pedir a carteirinha de estagiário. Então, por exemplo, você é um policial e está fazendo faculdade de direito. Você pode pedir essa carteirinha? Não, não pode. A sua atividade é vista como uma atividade incompatível, tá? Então, você não pode pedir essa carteirinha. As atividades que o estagiário pode realizar em conjunto com o advogado, elas estão descritas lá no artigo 3º, parágrafo 2º do estatuto, tá? Então, por exemplo, peticionar em juízo, né? Peticionar num processo, tem que ser em conjunto com o advogado. Fazer carga de um processo, né? Você pode fazer carga sozinho, desde que o advogado já tenha autorizado, ok? Isoladamente, o estagiário poderá exercer as atividades previstas no artigo 29 do regulamento. Então, tem atividades que você pode fazer sozinho, o estagiário, e tem atividades que você só pode fazer em conjunto com o advogado, ok? O artigo 9º do estatuto, ele vai estar falando ali dos requisitos para inscrição do estagiário, ok? E depois do 27 ao 31 no regulamento ele também vai estar falando. Não vou estar lendo aqui para vocês porque são muitos artigos e a gente até já viu isso em umas aulas anteriores. Depois a gente falou sobre o mandato, né? Que é uma espécie de contrato consensual, não solene, personalíssimo e via de regra gratuita, né? É onde o cliente outorga poderes ao advogado. Tem previsão dele lá no artigo 5º do estatuto e no artigo do 9 ao 26 do Código de Processo Civil. Os alunos do primeiro semestre não precisam se preocupar, tá? Porque eu não vou cobrar isso em prova, né? Esses artigos do Código de Processo Civil. E assim que as aulas voltarem, a gente vai ter aula, a gente vai estar vendo esse material físico em mãos, tá? Não precisem se preocupar. Esse mandato você vai poder postular em juízo ou fora dele, tá? E depois a gente vai estar falando aqui da procuração, que a procuração é um instrumento do mandato, tá? Então, você faz esse contrato com a pessoa e daí faz uma procuração também para viabilizar, para você, por exemplo, poder postular em juízo, fazer uma defesa em juízo ou fora dele, por exemplo, num processo administrativo da prefeitura, tá bom? Depois aqui a gente vai estar falando sobre a procuração. Então ali primeiro a gente tem a procuração para foro em geral, que é chamada a procuração ad judicia, que habilita o advogado a postular judicialmente em nome do cliente, porém para poderes especiais deve ter uma cláusula especial falando disso, tá? Depois eu tenho a procuração com poderes especiais. Então, eu tenho a de foro geral, que eu posso colocar uma cláusula com poderes especiais. E tem aquela procuração que já é com poderes especiais, tá? Que ela garante poderes diferenciados além da postulação em juízo. Então, a gente tem esses dois tipos ali. Outro tipo de procuração é a procuração apodiacta, tá? Que é a procuração feita nos próprios autos pelo escrivão, geralmente durante as audiências. Essa aqui é aquela que você está ali aguardando para fazer a sua audiência e o juiz não tem ninguém para fazer a audiência. E daí ele pega e fala, doutora, a senhora não faz essa audiência aqui para mim? Aí você fala, eu faço. E daí o escrivão vai ali e anota que você está fazendo ali a sua procuração nos próprios autos,
tá? Professora, mas e se não deu tempo do advogado e o cliente de fazer a procuração antes? O escrivão pode fazer ali? Pode, tá? Então, você pode pedir para o escrivão também fazer. É mais difícil isso acontecer? É mais difícil. Eu nunca vi acontecer. Em 10 anos que eu advogo, nunca vi acontecer disso. Normalmente, o que acontece é que se uma das partes ainda não juntou a procuração, o juiz dá prazo para essa procuração ser juntada, tá? Até para não atrasar a audiência e tudo mais, tá? Mas ela existe, tá? Essa procuração apo de acta, ela existe. Depois a gente viu ali a questão da renúncia, né? Eu até coloquei uma questão para vocês lá, né? Da renúncia e da revogação. Então, a renúncia, ela vai estar lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto, e no artigo 16 do Código de Ética e no artigo 6º do Regulamento, tá? Então, a renúncia é o ato de vontade própria do advogado. Então, é quando o advogado quer sair do processo, ok? Depois a gente falou da revogação. A revogação, ela tá lá no artigo 17 do Código de Ética, né? E é o encerramento do contrato por vontade do cliente, tá? Então, é quando o cliente não quer mais aquele advogado. E a gente falou também da questão do subestabelecimento, né? Que a gente tem 2 tipos de subestabelecimento. O com reserva, né? Que o advogado continua se manifestando nos autos, e o sem reserva de poderes, né? Então, a gente falou desses 2 tipos, tá? Um transfere totalmente os poderes e não atua mais no processo. E o subestabelecimento com reserva de poderes, ele transfere os poderes a ele conferidos. E o sem reserva, ele não transfere todos, ok? Então, a gente terminou daí esse conteúdo. Depois, na nossa última aula da semana passada, a gente falou da questão das prerrogativas e das sociedades, tá? Então, sempre lembrando o que são prerrogativas, tá? Prerrogativas, toda vez que vocês lerem prerrogativas são direitos dos advogados, tá? Elas estão lá entre o artigo 6º e 7º do Estatuto do Advogado, tá? Tem 21 incisos lá no artigo 7º, eu não vou estar lendo aqui para vocês de novo, né? Porque na última aula da semana passada, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pegar, porque eu vou estar lendo inciso por inciso, tá? Mas aqui eu não vou estar lendo, até porque é uma revisão só. Mas tem 21 incisos lá desses direitos dos advogados. Se tiver alguma dúvida, pega o vídeo da aula anterior para você estar dando uma olhada sobre isso, tá? Então, sempre lembrar que prerrogativas são direitos dos advogados. E mais uma coisa aqui sobre as prerrogativas. Esse rol é um rol exemplificativo, tá? Não é um rol taxativo. Eu expliquei isso para vocês também no vídeo da semana passada. Quando é um rol taxativo, é que só pode fazer exatamente aquilo que está escrito lá na lei. Um rol exemplificativo, não. É que aquilo lá é só um exemplo, tá? Mas pode acontecer de outras formas que também vai ser considerado prerrogativa do advogado, tá? Então, ele vai ter certas garantias, tá? Então, a gente falou lá das garantias para bom desempenho, não hierarquia, né? A gente falou de várias coisas. Depois, a gente terminou falando sobre a sociedade de advogados, tá? Então, a sociedade de advogados, ela vai estar lá do artigo 15 ao artigo 17 do Estatuto e vai estar do artigo 37 ao 43 do Regulamento, ok? E nos provimentos 112 de 2006, 169 de 2015 e 170 de 2016,
ok? Então, a gente viu lá que a gente tem duas espécies de sociedade de advogado. A gente tem a unipessoal, que apesar de estar escrito sociedade, ela é de um advogado só, e a plurissocial, que é aquela sociedade de advogados com mais de um advogado, tá? Depois a gente falou da questão da natureza jurídica, né? Que as sociedades de advogados, a natureza jurídica dela é de sociedade simples. Por quê? Porque todos os outros tipos de sociedade, elas são, a natureza jurídica delas é empresarial, né? A da sociedade de advogados não é, é uma sociedade simples, tá? É um tipo de sociedade sui generis. Ela é diferente das outras sociedades. Depois a gente falou da questão da diferenciação, né, entre sociedade de advogados e escritório de advocacia, né? Que ali a gente falou que o escritório de advocacia ele não possui personalidade jurídica, ao passo que a sociedade de advogados possui, né? A sociedade já tem que criar um ato constitutivo, registrar no Conselho Seccional da OAB, né? Tudo isso. O escritório de advocacia não, basta você ser advogado e você abrir uma porta ali, né? Para estar exercendo a advocacia. Depois a gente falou do ato constitutivo, né, que da sociedade de advogados, ele não é registrado na junta comercial, igual de todas as outras empresas, é o único ato constitutivo que é registrado no Conselho Seccional da OAB, aonde for a sede daquela sociedade, tá? Então, de todos os outros tipos de empresa, limitada, ME, EPP, sociedade anônima, tá? Todos os outros tipos de empresa é registrado na junta comercial. A sociedade de advogados não. Ela é registrada no Conselho Seccional da OAB, ok? Falamos também da questão das filiais, né? Eu posso ter filial de qualquer um dos tipos de sociedade de advogados, desde que seja ali nos moldes do artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto, tá? As filiais, elas só podem ser instaladas na área territorial de outro conselho seccional. Então, eu não posso abrir uma filial no mesmo estado, tá? A filial tem que ser em outro estado. A filial também não tem personalidade jurídica própria, tá? E os sócios dela não pode ser um sócio diferente daquele da sede, ok? A razão social, né, da sociedade de advogados, obrigatoriamente, ela deve ter pelo menos o nome de um dos advogados responsável pela sociedade, ok? Então, por exemplo, eu coloquei lá, Aline Menezes, Sociedade de Advogados, tá? Ou Menezes, Sociedade de Advogados, tá? Tem que ter pelo menos o nome ou sobrenome de um dos advogados. Falamos da questão de falecimento de um dos sócios, né? Caso um desses sócios tenha emprestado o nome para a sociedade, então esse nome ele só vai poder continuar ali no nome da sociedade se tinha uma cláusula prevendo isso lá no contrato social. Se não tinha cláusula, eles têm um prazo aí para estar retirando o nome desse sócio que faleceu da empresa, tá? Do nome lá do escritório de advocacia, da sociedade, perdão, empresa não. Empresa nunca, tá? Para a sociedade de advogados. Falamos também da questão do nome fantasia, né? A sociedade de advogados não admite em hipótese alguma, tá? Nome fantasia, por exemplo, Law and Order Advogados Associados, tá? Ou Lindas Advogadas, tá? Advocacia da Mulher não admite esse tipo de nome, tá? Esse tipo de nome é visto como nome fantasia. Isso aí só serve para sociedades empresariais. Falamos também sobre a procuração nas sociedades de advogados, né? Que as procurações elas devem ser outorgadas individualmente aos advogados, tá? Então o cliente ele não pode assinar uma procuração onde ali o
o outorgante ou outorgado esteja o nome da parte e o nome da sociedade. Tem que estar o nome do advogado, um ou mais, não tem problema se tiver mais, número da OAB, endereço e tudo mais, ok? Falamos também sobre o sócio integrar mais de uma sociedade, né? Então, nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados ou constituir mais de uma sociedade individual ou integrar simultaneamente uma sociedade pluripessoal e uma unipessoal na mesma área do territorial do conselho, tá? Então, no mesmo estado. Falamos também da questão da alteração da constituição societária, né? Então, quando precisa alterar o corpo societário, quando não precisa, né? Falamos da questão da responsabilidade civil, isso aqui é muito importante, né? Porque o titular da sociedade, ele responde o sócio e o titular dessa sociedade, eles respondem subsidiariamente e ilimitadamente aos danos causados pelo cliente. Então, se alguém na sociedade roubou um cliente, todos os sócios vão responder subsidiariamente e ilimitadamente. O que quer dizer isso ilimitadamente? Ele vai pegar os bens até particulares, tá? Não só os bens da empresa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Depois falamos das espécies de sócios, que a gente tem dois tipos de sócios, sócios patrimoniais e os sócios de serviço. E terminamos ali falando dos advogados associados, que vai estar lá no artigo 39 do regulamento, tá? Que, na verdade, eu vejo que essa questão do advogado associado é para não ter registro de carteira. Então, você coloca o advogado como associado, ele não tem vínculo de emprego, ele só vai ter participação nos lucros, tá? Isso pode ocorrer, é feito um contrato entre a sociedade e o advogado, e esse contrato ele tem que ser averbado aonde essa sociedade de advogados está registrada, tá bom? Isso é feito também para que não haja necessidade de incluir o advogado como sócio, tá? E o advogado associado, ele pode participar de mais de uma sociedade de advogado, mantendo a sua autonomia profissional, diferente do sócio, tá? Porque o sócio só pode uma por estado. Aqui na associação, ele pode mais de uma, ok? Então, essa foi a nossa revisão dessa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem ou um e-mail, tá? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Lembrem-se que a prova são 6 questões abertas. Lembrem de colocar conteúdo ali na resposta de vocês, né? Porque vocês já vão estar fazendo uma prova aí com material de apoio, né? Então, tentem colocar ali conteúdo. Não peguem conteúdo da internet, tá? Porque se eu ver que o conteúdo foi copiado e colado da internet, eu não vou aceitar a resposta, tá? Façam a resposta com as palavras de vocês, ok? Então, na próxima semana a gente volta com aula normal, ok? Um abraço, bons estudos, lavem as mãos e se puderem, fiquem em casa, tá? Tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Espero que logo, logo a gente possa se encontrar. Um beijo, tchau, tchau!